A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal para mais uma pré-aula da Escola Dominical. Tá chovendo, chuva tá batendo na janela, mas acredito que não vai atrapalhar o nosso áudio aqui. Lição 10 na classe dos juvenis vai falar de um tema muito importante que é a igreja e a política. Eu sou o professor Denis Pereira, atuo com a EBD há mais de 25 anos e com liderança de juventude na igreja também. E é um prazer recebê-los aqui semanalmente para compartilharmos a palavra de Deus, para falarmos realmente aí a palavra de Deus, tá certo? Se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe seu comentário que é muito importante para nós. Estamos lançando este livro, O Propósito é Maior que a Sua Dor. Este livro tem abençoado centenas de vidas, logo chegará a milhares. De pouco a pouco somos alcançando muitas pessoas. A dor não é o propósito, mas tem propósito. Deus coloca propósito na dor para que não nos esmaguemos por causa da dor. Maior que a dor é o propósito que Deus tem para todos nós. Adquira este livro, é o primeiro link na bio. Você me ajuda nesta produção de conteúdo e também eu e minha esposa este ano completamos 25 anos de casados e cada livro desse que está sendo adquirido está sendo uma ajuda para um sonho que temos de realizar uma viagem que já programamos para este ano e vocês vão acompanhar, tá bom? Ó, caixinha feita com muito carinho pelo povo lá de Bom Repouso, estivemos ministrando lá no acampamento de jovens, eles fizeram pra gente, muito obrigado. Todos os nossos contatos estão na descrição do vídeo, você pode entrar em contato conosco, será um prazer atender a sua igreja pregando, cooperando, enfim, culto, congresso, evento, acampamento, vai ser um prazer. Olha só, vamos lá então, o texto aqui ó, destacado está em Romanos 13, versículo 7. Perguntinha aqui, uma alfinetada, você tem orado pelo atual governo? Portanto, dai a cada um que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra, tá? Então nós temos aqui, por exemplo, na leitura bíblica em classe, por que eu perguntei? Você está orando por esse governo? Olha o que diz 1 Timóteo 2:1. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, tá? Então, assim, nós entramos aí numa situação bem delicada, né? Por quê? E aí? Tem que orar pelo atual governo? Tem. E se orar, ele for bem sucedido? E aí? Um governo que a gente não apoia sendo bem sucedido? Então, mas a Bíblia manda orar. Olha só, nos últimos anos, a pauta política se tornou popular, muitas pessoas passaram a se interessar pelo tema e atualmente vemos pessoas de todas as idades conversando sobre isso. Política pode ser um assunto polêmico, mas nesta lição nós não iremos nesta direção. Vamos entender a importância desse tema e o que a Bíblia ensina sobre ele, tá bom? Então, na verdade, é polêmico, as pessoas gostam de polemizar, né? Mas é um tema que deve ser conversado por todas as pessoas. A própria igreja, durante muito tempo, igreja e religião não se discute, política e religião não se discute, mas a gente percebeu nos últimos anos uma necessidade de discutir política, né? Então hoje em qualquer rodinha tem alguém discutindo sobre política, até entre os adolescentes também. O professor precisa ter cuidado nessa aula, porque não deve ser uma aula com viés ideológico, tá? Então tenha muito cuidado. Eu, como superintendente da EBD na minha igreja, eu tenho esse cuidado. Professor com viés ideológico, irmão, tá fora. Bom, primeiro tópico aqui, Estado e sociedade. Estado é o conceito que se refere a um país soberano, né? Politicamente organizado, com estrutura e legislação própria, como o Brasil. Cada estado tem uma forma de governo, um modelo de organização política, tá? Então, por exemplo, na Inglaterra você tem uma organização, acho que é parlamentarista, que eles têm lá o parlamento, que junto com o primeiro-ministro governa um país, mas eles ainda têm muita influência da monarquia, tá? No Brasil, nós somos uma república democrática, tá? Temos uma Constituição federal aqui no Brasil, que é chamada Carta Magna,
certo? Onde todas as leis, elas jorram a partir da Constituição, nenhuma lei pode ultrapassar a Constituição Federal. O sistema nosso aqui é a democracia, de maneira que todos os cidadãos têm direito de eleger, por meio de eleições que ocorrem periodicamente, os seus representantes. Agora, política é a arte ou ciência de governar, tá? É a arte ou ciência de governar. A prática política é, por natureza, diversificada, mas sempre deve se respeitar os direitos constitucionais dos cidadãos brasileiros, certo? Então a gente tem a nossa Constituição, nelas estão todos os direitos fundamentais de todo brasileiro, tá? A Constituição Federal é a bússola norteadora de todas as outras leis, tudo parte da Constituição Federal. Só lembrando aqui uma coisa, antes de entrar no segundo tópico, que nós temos um podcast agora no nosso canal. Fala Denão Podcast, você sabe que Denão é meu apelido dado pela juventude na igreja. E aí Denão, pastor Denão, em muitos lugares sou conhecido como pastor Denão, tá bom? Fala Denão Podcast. Todo sábado às 9 da manhã. O último está imperdível, eu vou colocar o link aqui para você assistir. Foi com a participação do pastor Bisnaga, o maior líder de adolescentes da atualidade. Ele é líder de adolescentes aqui na minha igreja, aqui em Campinas, São Paulo, campo presidido pelo pastor Paulo Freire. E esteve comigo na mesa, no estúdio, conversando. É um podcast profissional, num ambiente muito bonito. Vale a pena você assistir, você que lidera juventude na igreja, adolescentes, você que é pastor, assista ao nosso podcast. A sua audiência é essencial para a continuidade desta obra, tá bom? Olha só, tópico 2, os cristãos, a Bíblia e a política. Opa! Todo cidadão brasileiro tem direitos e deveres perante a lei e o Estado. O cristão, ele vai ter aí um acréscimo, certo? Que é o seguinte, o cristão, ele não vive apenas sobre a lei do Estado onde ele vive, mas tem a sua vida dirigida pela palavra de Deus. Acima de qualquer lei terrena está a palavra de Deus, que aponta alguns princípios para o comportamento dos cristãos em relação a tudo na vida, como também em relação às autoridades governamentais, tá? Então, primeira coisa, os cristãos devem viver de forma honesta, cumprindo leis e respeitando autoridades, tá? Em 1 Pedro 2, do 13 ao 17, tá? Por isso que eu disse, nós estamos diante de um governo que tem pautas contrárias à Bíblia. Como que fica? O que a gente faz? Por isso que nós precisamos orar ainda mais pelas autoridades, para que eles tenham uma vida pacífica, calma, para que haja respeito, certo? E Timóteo inclui aqui não só para que eles governem bem, mas para que eles conheçam a Jesus Cristo e sejam salvos. Então, diante de um governo que tem pautas contrárias à palavra de Deus, a nossa maior experiência, a nossa maior estratégia é orar para que estas pessoas governem de maneira justa, equilibrada e cheguem ao conhecimento da verdade. Sim, estas que fazem tudo contra a verdade, estas que nos perseguem, a Bíblia nos manda orar para que eles governem bem e tenham conhecimento de Jesus. Porque tudo aquilo que eles fazem de mal, todas estas pautas progressistas, malignas, é resultado de quem não conhece Jesus. Se eles conhecerem a Jesus, eles vão se comportar de outra forma. É a única maneira, não tem outro jeito. Então a igreja não tem a opção de não orar. A igreja não ora por governantes de acordo com a sua visão de mundo, sua cosmovisão. Então, olha, esse político, ele apoia a igreja, então a gente ora por ele. E esse aqui não apoia, então a gente não ora. Não, é o contrário. É aí que tem que orar. Não só para que faça um bom governo, mas para que tenha o conhecimento de Jesus, que deseja que todos sejam salvos, tá? O cristão também deve ser um referencial para todos, um referencial de santidade, de bom testemunho, ter uma vida exemplar que não desonra Jesus
não é? E nem que não traz desonra também entre os não cristãos. Então, o cristão é chamado para honrar o nome de Cristo. Quer comais, bebais ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Mateus 5,16, assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Então, o cristão deve dar bom testemunho perante a sociedade, certo? Já se inscreveu no canal? Ainda não? Inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixa seu comentário aí, que é muito importante para nós. Tópico 3, a política versus o reino de Deus. Certa vez perguntaram para Jesus se era correto pagar impostos. Né? Nesse contexto, os judeus estavam sob o domínio do Império Romano e por isso eram obrigados a pagar tributos. O povo judeu sonhava com a liberdade, né? Eles esperavam que Jesus viesse ali como um cavaleiro para libertar eles e tal, do Império Romano e tal. Como se Jesus tivesse ali uma missão política. Mas Jesus disse, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Assim, Jesus deixou claro que cada pessoa deve cumprir sua responsabilidade civil, sem perder de vista seu compromisso e sujeição a Deus. A resposta de Jesus aponta também para uma questão de alta sensibilidade. Nenhum homem, por mais poderoso que seja, deve receber aquilo que só deve ser entregue a Deus. Dar a César o que é de Deus seria um erro gravíssimo, certo? Então, é de grande importância que compreendamos que a igreja não está sujeita nem dependente de um governo ou de um país. A igreja faz parte do reino de Deus. Por isso que a igreja não deve mendigar apoio político. Vou até beber um pouco desse suco aqui. A igreja não deve mendigar apoio político. A igreja de Cristo pertence a um reino que sobrepuja todos os reinos da terra. Os reinos da terra acabam. No Brasil, por exemplo, um mandato dura 4 anos. Mas Deus reina de eternidade a eternidade. O reino de Cristo é eterno. Ok? Então, nós somos embaixadores do céu na terra. Logo, quem que nos protege? O reino que nos enviou. Que isso, irmão? O reino que nos comissionou. Enquanto a política é algo local, temporal e transitório, o reino de Deus é universal, eterno e transcendente. O verdadeiro governo e domínio do mundo está nas mãos de Deus, nosso Senhor. Então, está nas mãos do Senhor, certo? Então, entre seguir vontades humanas e vontade de Deus, nós seguimos a vontade de Deus. A pergunta que vai ficar aqui para o final desta aula é: o que fazer quando uma lei da terra entra em confronto com uma lei do céu? O que fazer? Deixa eu ver se eu acho a resposta. Vai respondendo aí para mim nos comentários. O que fazer quando uma lei da terra entra em choque, confronto, colisão com uma lei do céu? Porque a Bíblia manda a gente obedecer às autoridades. Mas e quando as autoridades baixam uma lei que confronta, que colide com aí as leis da terra? Olha o que diz Atos capítulo 4 e versículo 18. Logo depois do coxo que foi curado lá em Atos, os discípulos foram chamados pelo Sinédrio. E aí eles disseram assim, ó: e chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo, diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Eu acho que a grande questão não é o que fazer quando uma lei da terra confronta a lei do céu, mas o que estamos dispostos a perder pelo reino. Porque eles foram ameaçados.
ameaçados de morte, ameaçados de prisão. Então a pergunta é: estamos prontos para sofrer pelo reino? Quando leis confrontarem o reino, estamos prontos para sofrer pelo reino? Estamos prontos para perder pelo reino? Estamos prontos para manter as nossas convicções, independente daquilo que nós vamos perder, independente dos prejuízos que nós tivermos? Essa que é a pergunta que nós devemos responder. Nós precisamos estar prontos para respeitar as leis da terra, para respeitar os governos da terra, mas para mantermos nossa fé e nossas convicções intactas diante de Deus, independente do prejuízo que isso eventualmente possa nos causar, porque acima das leis humanas está a palavra de Deus. Agora, a gente também não pode esperar que quem não tem compromisso com a palavra de Deus se comporte como se tivesse. Então, nós não podemos nos comportar como se não tivéssemos a palavra de Deus. E eles não podem se comportar como se tivessem. Então, só é possível se comportar de acordo com a palavra quem vive de acordo com a palavra. Nós também temos que ter esse cuidado. Nós não podemos, como cristãos, nós devemos pregar para que as pessoas sejam salvas, sejam libertas. Mas como cidadãos, e esse é o ponto bem, essa linha tênue, como cidadãos nós não podemos exigir que pessoas que não tiveram encontro com a palavra vivam de acordo com a palavra. Até porque é impossível. É só ler Romanos 8, do 5 ao 14. Então, como igreja, se queremos que as pessoas vivam de acordo com a palavra para serem salvos, para irem para os céus, não é por leis, não é no parlamento, é nas ruas, pregando o evangelho. Porque só o evangelho é capaz de transformar e de libertar o homem. E só a igreja pode transmitir essa mensagem. Por isso que a igreja não deve mendigar cargo político. Não estou dizendo que não deve participar, não deve ter, não deve ser, mas não deve mendigar, como se dependesse de cargos políticos para ser igreja. Não, nós somos igreja por causa do sangue de Cristo. Nós somos igreja porque o nosso cabeça é Cristo, o nosso general é Cristo, o nosso sumo sacerdote é Cristo. Por isso que nós somos igreja. Agora, claro que cristãos devem se envolver cada vez mais com política. No entanto, nós também precisamos entender que pessoas que não têm Bíblia como regra de fé e prática, que não entregaram suas vidas a Cristo, não tem como estas pessoas, por peso de lei, viverem de acordo com a palavra. Não está em nenhum lugar na Bíblia. Vocês vão fazer uma lei e as pessoas vão seguir a palavra. Não. É pregação do evangelho. Por isso que a igreja não pode confundir a sua missão. A igreja não pode se tornar uma agência política, porque a igreja é uma agência missionária, a única, não tem outra. Só a igreja tem a missão de pregar o evangelho. Então ela não pode confundir a sua missão, por mais que se envolva com a vida política de sua nação, de seu país. Amém, meus amigos? Mais uma aula especial, maravilhosa. Muito obrigado por nos acompanhar. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.